É legal, bem legal você perguntar isso, Thiago, porque isso pode ser uma das dúvidas das pessoas, né? Porque eu lembro que deu uma polêmica muito grande na questão, por exemplo, do Faustão, né? Sim. Ah, o Faustão, só porque ele é o Faustão, ele conseguiu o órgão rápido e tudo isso aí, né? Mas não é, né? Assim, todo mundo entra na mesma fila. Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas! Está começando mais um Corrida on Demand. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Thiago, seu anfitrião, e comigo sempre ele, senhor André Padilha, palmas! Salve, salve, jovens! Boa noite! Mais uma live, hoje aquela live especial, aquela que a gente gosta de falar de números. É isso aí, hoje tem números, tem estatística, tem informação relevante, tem informação muito séria, porque conosco está aqui mais uma vez. Eu acho que o Dr. Edson já entrou pro nosso clube de sócios, porque é o primeiro Sim. integrante que volta pela terceira vez aqui no programa. Palmas, Dr. Edson Aracaki da BTX, palmas! Doutor Edson já pode pedir música Já viu? pode pedir música. Já veio 3 vezes. Doutor Edson, daqui uns dias vai chegar na sua casa já a camiseta do canal e um crachazinho de membro. Membro VIP já entrou para nossa classe de membros aqui. Seja bem-vindo, Dr. Edson, mais uma vez. Dr. Edson que esteve com a gente aqui no programa 39, no programa 41, quando nós estávamos falando da corrida pela doação de órgãos. Foi quando a gente entrou nesse assunto. E mais uma vez a gente tem a alegria de te receber aqui. Então, doutor, fica à vontade para se apresentar, mandar um oi aí. Fica à vontade, o espaço tá aberto para você agora. Legal. Boa noite, Thiago. Boa noite, André. Bom, vou cobrar a camiseta então, né? Já que já tô nessa situação, então... Agora, vamos Muito anotar os legal, endereços então. depois aí. Ô, Thiago, acho que a gente tá prometendo muita camisa, É hein, amigo? verdade. Camisa, boné, caneca, crachá. Rapaz, precisamos fazer uma parceria com uma empresa de camisa e caneca, viu? Por Porque daqui falar a nisso, pouco... estamos abertos, apoiadores, para camisetas, bonés. Você que tem uma fábrica, você que tem uma empresa aí, você que tem uma assessoria de corrida, que quer ver a sua marca aqui vinculada aqui no Corredor Demand, manda mensagem pra gente. Estamos abertos, Boa. precisamos da sua ajuda, fale com a gente. É sério, estamos abertos. Mas, doutor Edson, fica à vontade aí, manda um oi pra galera. Legal. Não, boa noite, pessoal. Boa noite aí os corredores, né? O pessoal que pratica um esporte, uma atividade física. E aí, lógico, né? Também já falando aí, eu acho que seria super legal mesmo ter apoiadores que patrocinam esse tipo de atividade, né? De iniciativa, porque isso aqui nós estamos falando de patrocinar saúde, né? Então, eu acho que vale a pena mesmo, né? Então, assim, boa noite. Eu acho que é muito importante esse trabalho que vocês fazem, ainda mais quando vocês abrem esse espaço para que pessoas, né, de áreas diferentes, e tipo agora, né, que nós estamos falando um pouco de transplante e doação de órgãos, pessoas possam vir aqui e falar um pouco sobre esses temas que eu acho que são tão importantes para a discussão da sociedade, né? Então, assim, de novo, quero agradecer vocês, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando nisso, né? Eu acho que a frequência da comunicação é super importante para que temas como esse realmente possam ser mais difundidos, né? Então, acho que a doação de órgãos e o transplante, né, são temas que merecem estar aí em discussão pela sociedade, né? Acho que a doação pela solidariedade, pela generosidade que ela provoca, né? E eu acho que o mundo precisa disso, né? E o transplante pela chance, né? Quer dizer, a pessoa que recebeu um transplante, assim como eu, tem a chance de realmente ter uma nova oportunidade na vida, né? De poder contribuir para a sociedade, de fazer coisas, de realizar os sonhos, né? Então, por isso que eu acho que são temas que valem a pena a gente estar discutindo e, né, agradecer vocês aí essa oportunidade de estar aqui falando disso.
É isso aí, tamo junto, a gente sempre tenta se envolver, doutor Edson, nessas causas, porque a gente entende que é relevante, já que a gente tem essa oportunidade de abrir uma live, de gravar um podcast para falar sobre o assunto de corrida, que é um assunto que a gente gosta, que a gente ama, que é o esporte, que é a prática da atividade física, por que não colaborar de alguma forma, né? Então, o que a gente conseguir ajudar a espalhar essa informação, a conscientizar pessoas, a gente já falou isso outras vezes, até pro Ricardo também, que já esteve aqui com a gente, pode contar com a gente, o que a gente puder ajudar, qualquer sugestão de pauta aí que for necessário falar, pode dar um toque pra gente, a gente tá aqui para realmente ajudar e espalhar essa informação, né? A conclusão que a gente chegou já com os 2 programas anteriores é que a gente precisa falar, espalhar essa informação, trazer quebrar tabus, né? Para que outras pessoas virem a chavinha, né? Quem pensa contra a doação, enfim, a gente vai falar bastante sobre isso nesse programa, mas que o objetivo sempre desse tipo de assunto que a gente traz aqui é para você que está assistindo, você que está ouvindo, se conscientizar o quanto você pode ajudar uma vida, né? Seja, de repente, hoje você não está numa situação, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E pegando esse gancho, a gente queria, para quem está escutando agora a primeira vez, para quem chegou no Corredor do Emende agora, para quem não ouviu os 2 programas anteriores, esses 2 programas, o link estará aqui na descrição, tanto no YouTube quanto em podcast. Eu queria que você, doutor Edson, falasse um pouquinho de como aconteceu a sua história, para quem está chegando aqui pela primeira vez nesse programa, e aí depois a gente quer saber mais também sobre a questão da fila de doação, como é que tá, como é que não tá, números, que o nosso parceiro André gosta de números. Gosto de números. Sabe, uma informação, doutor Edson, que eu não lembro se foi na live 39 ou na 41, eu acho que foi até o senhor que comentou, e isso me marcou muito. Para quem está ouvindo aí, ouve essa de novo. É muito mais fácil a gente precisar de uma doação do que eu ser um doador compatível. Então, olha a importância de você ser um doador. É mais fácil você precisar de uma doação do que você ser um doador compatível, né, doutor? É isso mesmo, André. Essa informação, por quê? Porque, na verdade, a população vem envelhecendo, né, de maneira geral, né? Tá aí os dados do IBGE que não deixam a gente mentir, né? Até 2000... se eu não me engano, 2050, né, nós já vamos ter a população quase que 30% em cada faixa etária aí, né, dos considerados idosos, né, dos adultos jovens e dos mais jovens, né, então vai ser uma divisão grande. Então, assim, a população está envelhecendo e com isso também as doenças crônicas vão se manifestando, né, e tendo doença crônica, a chance de você ter alguma coisa que possa cometer um órgão aí, que de repente você possa precisar do transplante, realmente as chances vão aumentando, né? Sem contar também, doutora, a qualidade de vida que a gente tem hoje, né? Porque as pessoas estão muito mais conectadas em telas, a questão da prática da atividade física também, você já tá mais acostumado a ficar sentado, o sedentarismo também é muito forte, a gente ouve falar isso muito lá na faculdade. Então são vários fatores que podem trazer, já que nós estamos com essa prospecção de um Brasil mais velho daqui a alguns anos, então isso consequentemente acaba trazendo muitos fatores de saúde. E aí trazendo também a questão da má alimentação, né? A gente aprende que muitas vezes a falha de um rim ou qualquer outro problema que nosso corpo ele possa ter, muitas vezes pode ser questão hereditária ou pode ser desenvolvido, né? No caso do diabetes, do tipo 1, por exemplo, a pessoa já nasce com aquela certa deficiência. Já o diabetes do tipo 2, não, ele pode ser desenvolvido se você contrair peso, se você não se alimenta direito. Então a gente tem que começar a pensar em ter uma melhor qualidade de vida sempre, né? E pedir a Deus aí que as pessoas que a gente consiga zerar essa fila de transplantes que a gente tem aí, pessoas que estão na fila, né, esperando o transplante. E também pense em ter uma melhor qualidade de vida, né? O senhor, como doutor, eu não vou conseguir falar gastro e o resto eu não vou conseguir falar, doutor. A gente sempre chama o doutor Edson de doutor Edson, mas a gente nunca deu espaço para ele falar da especialidade dele, né? Então, conta um pouquinho dessa sua história, doutor, também, da medicina. O que o senhor faz na medicina? Gastro e o resto eu não vou nem me arriscar a falar. Não, nem é difícil, é gastroenterologista. Aí, então, ó, não é difícil. Não é tão difícil. Mas você tem razão, Tiago, assim, as condições de saúde, né, elas são multifatoriais, né?
Então, realmente tem um componente aí genético, né? Pode ter um componente genético, né? Mas o ambiente acaba influenciando muito mesmo, né? O ambiente, as condições de atividade física, né? Como é que você se comporta em termos de hábitos, tudo isso pode influenciar muito. Aliás, tem um dado que eu acho que é bem interessante, né? Que se chama os determinantes sociais de saúde. E nessa questão dos determinantes sociais de saúde, tem um pesquisador americano que fala que o seu CEP, o seu endereço, ele é mais importante do que o seu código genético. Na verdade, isso faz sentido nos Estados Unidos, né? Porque ele fala o seu código postal, que é o seu zip code, né? Então, o seu código postal, que é o seu CEP, ele é mais relevante na sua função de saúde do que o seu código genético. Então, o código onde você mora, ele impacta mais a sua saúde do que o seu código genético, né? Isso tanto é verdade que mesmo aqui em São Paulo, por exemplo, você sabe que a expectativa de vida, dependendo do bairro onde você mora, é diferente, né? Sim. A expectativa de vida nos Jardins gira aí em torno de 80 anos, se eu não me engano. E a expectativa de vida nas periferias de São Paulo parece que está em torno de 63 anos. Isso. Então, olha a diferença de expectativa de vida só porque o bairro onde você mora. E lógico que aí tem a ver com violência, né, com as medidas sanitárias do local e tudo isso aí, né? E acesso à saúde, né? E quanto mais afastado, esse número ele vai aumentando, é assim mesmo. Então, assim, a influência do meio ambiente na sua saúde é muito relevante, né? E aí, assim, só voltando na pergunta que você falou, né? No meu caso, foi genético, né? Então, assim, eu tive uma nefropatia, que se chama nefropatia de Berger, que é uma condição genética, né? E que isso foi deteriorando a minha situação, a situação do meu rim, né? Foi comprometendo ao longo dos anos aí a questão, né, de funcionamento do meu rim, né? E ele foi perdendo função ao longo do tempo, né? Então, o meu diagnóstico foi quando eu ainda estava na faculdade, né? Então, eu era muito novo, né? Então, nessa fase da vida, quando você é novo, né? Você acha que você é um super-homem, né? Você acha que nada vai acontecer com você. Acontece com todo mundo, menos com você. Com todo mundo, só que você é o cara que vai, né? Conseguir aí fazer tudo, romper as barreiras, né? Virar o mundo de cabeça para baixo e tal. Então, assim, é um diagnóstico que, quando você é novo, acaba impactando muito na tua vida, né? Porque eu lembro, pelo menos eu, né? Mas eu acredito que seja a maioria das pessoas, você passa a não ter planejamento de longo prazo mais. Você passa a ter planejamento de muito curto prazo, porque você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, né? Você não sabe se você vai morrer, você não sabe se você vai estar por aí, você não sabe se você vai estar no hospital, né? Então, assim, muda muito, então, a maneira como você encara a vida, né? Muda, lógico, né? A maneira das tuas prioridades, né? O que você considera importante ou não. E isso vai, né? Quanto mais você vai ficando nessa situação, mais isso vai impactando a tua vida, né? E do diagnóstico até o meu transplante, foram 20 anos, né? Então, Caramba. assim, em 20 anos, eu fui... sei lá, né? Eu costumo falar que assim, eu estava morrendo a cada dia, né? Então, a cada dia eu morria um pouquinho, né? Porque o seu rim vai piorando, a sua função vai piorando. Só que o corpo humano, né? Vocês que estão aí na atividade física, vocês sabem disso, né? O corpo humano é um negócio fantástico, né? Ele tem uma capacidade de se adaptar ferrada, né? Então, algumas vezes você está muito mal, mas você compensa de alguma outra forma, tal, né? Na corrida isso é muito evidente, né? Algumas vezes você está ali correndo, você já está no finalzinho, você não tem mais, acha que você não tem mais gás, mas você vê a pegada, você, vou dar um sprint aí, você vai. Você não sabe de onde você tirou, né? Então o corpo humano ele é muito resiliente, né? O corpo humano é uma coisa que se adapta facilmente, né? E ele se adapta a situações ruins também, né? Então você vai ficando ruim, o corpo humano vai se adaptando. Então, assim, eu ia perdendo a minha capacidade física, né? Eu ia ficando mais fraco, perdi massa muscular, você emagrece, não sei o quê, mas você vai tocando a vida, né? Você acha que as coisas são daquele jeito mesmo, né? Até que com 40 e poucos anos eu
realmente minha capacidade renal tinha acabado, né? Eu ia precisar ir para hemodiálise, né? Fazer diálise, porque meu rim tinha parado de funcionar. Mas aí, né? Ainda bem, né? Eu tenho uma irmã que era compatível, 100% de compatibilidade comigo, né? E ela doou o rim dela para mim, né? Então, assim, isso aí é uma coisa que, sei lá, a gente nunca, não tem palavras, não tem como, né, você expressar nisso em palavras, né? Porque, assim, imagina alguém tirar alguma coisa dela, de dentro dela, e dar para você, né? Ô, doutor Edson, mas na época, por que demorou 20 anos? Só para me entender, quem está nos ouvindo também, na época era mais difícil fazer transplante, porque Não, o doador estava dentro de casa, foi sua irmã, não, né? então, é porque assim, André, Hum, fizeram o diagnóstico da minha doença, só que eu ainda não tinha nenhuma repercussão clínica da, hum, da doença, e meu rim funcionava ainda, né? O rim, ele vai parando de funcionar aos poucos, né? Quer dizer, no meu caso foi aos poucos, né? Tem situações que o rim pode parar de funcionar mais abruptamente, né? entendi. Então, assim, então como eu ainda tinha o rim funcionante, ele foi funcionante durante esses 20 anos, até que um momento ele parou de funcionar, né? E aí, nesse momento que o senhor precisou de um transplante e até fazer o transplante, foi um curto prazo de tempo, então. Não, porque aí quando o rim para de funcionar, né, aí você precisa ou transplantar, ou você vai porque eles chamam de terapia substitutiva, né, alternativa, né, que é você vai para a máquina de hemodiálise, e a máquina de hemodiálise faz a função do rim, né? Então, todas as trocas, né, a limpeza do sangue, todas essas coisas são feitas nessa máquina de hemodiálise, né? Então, ou você vai para a Entendi. hemodiálise, ou você vai para o transplante. Então, agora, se você não conseguir nenhum desses dois, provavelmente, em pouco tempo, provavelmente... Agora, uma curiosidade também, doutor, o senhor que teve um doador na família, né? Como que funciona a questão assim? Entra na fila de espera mesmo assim ou não? Tem dentro de casa um doador? É como se cortasse a fila, não preciso entrar na fila. Então, é assim, quando tem um exame que chama clearance de creatinina, que vai medindo a função do teu rim. Quando esse clearance da creatinina atinge um nível lá, a partir desse momento você está a ser indicado para entrar na fila. Então, quando o meu clearance de creatinina atingiu um nível lá, que agora eu não vou lembrar qual que é o nível, mas o meu médico já me colocou na fila. Então, eu estava na fila de transplante, né? Só que o meu rim ainda funcionou mais um pouco, ele funcionou mais alguns meses até eu realmente, o meu rim parar de funcionar, né? E nesse meio tempo, então, enquanto eu estava ali, entre eu quase parando e parando, né? Foi quando as minhas irmãs fizeram todos os exames para ver se tinham compatibilidade ou não. E aí uma delas deu 100% compatível, e aí eu fiz o transplante, né? Então, assim, eu estava na fila, porque se caso não tivesse compatibilidade, aí eu já estava na fila, né? Eu já tinha entrado na fila, mas aí eu iria provavelmente fazer diálise e esperar o meu rim fazendo diálise, né? Uhum. E no caso, ainda bem, a minha irmã foi compatível e eu não precisei ir para a diálise, né? Porque a diálise é um outro tratamento, mas ele é muito debilitante também, né? Ele é muito debilitante. É como o nosso amigo André Foligno tem feito, né? Isso, exatamente. O André está no esquema de diálise, né? O André está no esquema de diálise. Entendi. Exatamente. E essa fila hoje está como, doutor? A fila de transplante, ela infelizmente está bem alta, né? Os números aí da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que é a BTO, fala que essa fila já está batendo aí as 60 mil pessoas na fila esperando um órgão, né? O rim é o órgão que tem mais demanda, né? Então tem muito mais gente na fila de órgãos de rim, né? E esse aumento, né, desse número aí que chegou a 60, ele aconteceu muito em função da pandemia, André.
Então, a pandemia lá atrás, né, por conta da pandemia, né, foram 2 anos em que todo o sistema de saúde do país viveu em função da Covid, né? Então, muita coisa deixou de ser feita, inclusive os transplantes, né? Então, o transplante praticamente, assim, né, não digo que acabou, mas diminuiu muito, né? Os transplantes na época da pandemia, e diminuíram muito os doadores também na época da Covid, né? Porque como não dava para testar todo mundo, você não sabia se a pessoa tinha Covid ou não, então também não podia fazer a doação, né? Por conta de não saber se a pessoa tinha Covid ou não. E naquela época, né, sabia-se muito pouco sobre a Covid ainda, né? Vocês vão lembrar que, né, Sim. ele foi só aumentando à medida que a pandemia foi passando também, né? Então aí que se conheceu mais, se entendeu melhor e tudo isso aí, né? Mas não se transplantava pacientes, né, que poderia ter a suspeita de ter Covid, não dava para transplantar. Então, o número a fila cresceu muito naquela época a fila estava em torno de 40 mil e chegou, né, foi subindo e hoje nós estamos nesse número de 60 mil, mas esses 60 mil foi quase tudo em decorrência daquela época lá, de não ter transplantado praticamente 2 anos seguidos, né? Então, tem um número aí que fala, né, que a taxa de doação por milhão da população, né, naquela época no Brasil a gente tinha uma taxa aí, que se não me engano era em torno de 18, em 2022, 2021, 18 doadores por milhão da população, né, e esse número caiu para 14 ao final de 2022. Então você vê que o número de doadores caiu muito, né? Então, aí a fila aumentou mais. E o hoje, governo... a gente conseguiu recuperar um pouco, né? Então, nós estamos aí hoje com 19. Então, você vê que hoje nós estamos quase no mesmo número de 2000 na verdade, não era de 2022, de 2021, no começo de 2021. O senhor tinha comentado também a questão que depende essa é a média nacional, porque existem os estados mais doadores e os menos doadores, né? Essa é a média, isso, exatamente. Essa é a média nacional, 19 por milhão da população é a média nacional, mas, por exemplo, a gente tem estados campeões aqui, né? Então, tipo Paraná, Santa Catarina, esse número chega nos números que são os recomendados, né? Que é de cerca de 40 por milhão da população. Então, esses estados, São Paulo está quase assim também, mas esses estados, eles estão no número que é o recomendado para que realmente, provavelmente, se todo mundo, se a gente conseguisse manter esse número em todo o país, a gente provavelmente conseguiria quase que zerar a fila de transplante. E o senhor acha que é a cultura do povo do estado, ou eu ia te perguntar sobre a questão se o governo federal ou estadual tem feito campanhas e incentivos, porque a gente ouve-se falar pouco disso, né? A não ser aquele mês específico, que é um mês do câncer, um mês da câncer de mama. Então, cada mês eles criaram... então, eles criaram essas campanhas, né? Mas durante o ano todo, é feito alguma coisa a mais pelo governo federal e estadual? Não tem. Praticamente toda a campanha de conscientização ela se concentra nesse mês de setembro, o que é muito ruim, né? Porque, né, como a gente comentou um pouco aqui no começo, né? Então, assim, a frequência da comunicação, ela realmente é efetiva, né? Então, assim, mas isso não acontece no caso da doação. O mês principal, onde se fala de doação, de conscientização, né, de conversar com a família sobre isso, é só em setembro, praticamente. Depois disso, não tem mais campanhas, tem iniciativas privadas, né? Sim, porque a gente vê muita campanha federal, estadual, até municipal, em questão de doação de sangue, né? Porque os bancos sempre tiveram baixos, né? Mas para órgãos a gente ouve muito pouco, quase nada, eu acho. É verdade. E sangue é uma doação de um órgão também, né? Porque o sangue é um tecido, né? Então, assim, as pessoas que já têm essa predisposição de doar sangue, elas geralmente também já falam de doação de órgão com mais naturalidade, né? De órgão, de medula, né? Com mais naturalidade, né? Encaram muito melhor toda essa situação. Provavelmente já falaram com a família, né? Que também são doadores de órgãos, tal. Então, assim,
a doação de sangue é um começo que seria bem legal, né? Todo mundo doar sangue, já para ir treinando, né, digamos assim, né, a ser um doador mesmo, né? Que é bem legal. Isso é muito importante. Já fica esse gancho para a gente poder conversar com o pessoal, para que até para os nossos políticos, né, já que a gente está gravando esse programa aqui em uma época de eleição estadual, municipal, né? Que a gente precisa continuar falando isso. A gente vem de uma pandemia onde a fila cresceu pra caramba. Óbvio, foi uma situação que a gente nunca imaginava viver. Então, não adianta querer culpar governo ou sistema de saúde, porque o mundo não estava preparado para aquilo. Só que as vidas, elas continuam, né, doutor? As vidas, elas continuam. Quem precisava de um transplante, né? Muitos continuam esperando, outros não conseguiram, infelizmente. A gente não pode deixar de falar disso. Então a gente sabe que em setembro, por exemplo, eu não sabia, foi uma informação que eu tive com o acontecimento da corrida, e aí a gente começou a procurar, trazer informação, por isso que até a gente tem batido muito nessa tecla nesses últimos tempos. E a gente vê pouca informação. A galera que poderia falar mais não fala, então o que eu posso já deixar de recado nesse primeiro período do programa, para você que está escutando, para você que está ouvindo, procure informação, posto de saúde, procure informação com aí onde você mora, procure conhecer pessoas que passaram por esse processo, para você entender o quanto isso é importante e o quanto é necessário, caso você pense contrário à doação de órgãos, o quanto isso é importante, porque hoje a gente está conversando com o Dr. Edson aqui, porque a irmã dele teve essa generosidade, que é uma gratidão que não se tem tamanho, para poder ter esse ato de amor e doou o seu rim, e enfim, e hoje ele está aqui para poder contar a história. Nós estivemos em setembro, agora no dia 1º de setembro, na 3ª edição da Corrida pela Doação de Órgãos, conversamos com muita gente ali, que só estava ali porque alguém teve essa generosidade tão grande que permitiu que outras pessoas continuassem a viver. Muitas não estiveram ali porque, enfim, coisas que acontecem na vida, que estamos todos sujeitos, mas outras pessoas tiveram essa generosidade que doou. Então, eu já quero aproveitar esse tempo aqui no programa para poder falar com você que pensa o contrário. Ouça esse programa até o final, porque a gente vai trazer mais informações dessa necessidade, dessa realidade, para que você pense diferente. Para você que tem esse desejo de se tornar um doador, de ser um doador, seja em vida, seja após a sua vida, você converse com sua família, converse com seus amigos, converse com seu esposo, com a sua esposa, enfim, com a pessoa que você mora junto, porque a gente não tem, a verdade a única certeza que nós temos é que nós não temos o controle de nada. O Dr. Edson deu um pequeno exemplo aqui do caso dele, de um período dessa enfermidade que foi se estendendo por anos, poderia ter sido imediato. A gente não tem o controle, essa que é a realidade. Então, se você hoje pode conversar com alguém, eu quero ser, eu já falei para minha esposa, o dia que eu morrer, se puder aproveitar alguma coisa, deixe esvaziar a carcaça, não tem problema. O importante é saber que de alguma forma alguém continua vivo. Acho que isso é o gesto de amor, o gesto de generosidade, talvez um dos mais importantes que alguém pode fazer. A gente fala muito de doação, de doar, fazer caridade, disso e aquilo, mas se esquece de falar sobre doar órgãos. O André acabou de comentar sobre a questão de doação de sangue. A gente fala muito de doação de sangue. Às vezes o pessoal pensa na doação de sangue porque vai ganhar um dia de atestado, porque vai ganhar um pãozinho com manteiga lá. E o sentido não tem que ser esse, né? O sentido tem que ser muito maior. E, doutor, para a gente poder entender um pouco mais essa parte do transplante, hoje, no Brasil, você tem algum tipo de ranking, por exemplo, hoje nós temos mais necessidades de coração, mais necessidade de rim. Como é que a gente consegue dimensionar isso ou é bem difícil para a gente poder dimensionar, para ter uma noção de números, assim, como o André que gosta de números aí? Eu gosto de números. Não, sem dúvida, tem uma demanda muito grande por córnea. Se pegar desses 60 mil, né, uma grande parte, a maioria é córnea, né? Em segundo lugar é rim,
depois é fígado, e aí depois vem ali, né, praticamente quase na mesma demanda, coração, pulmão, pâncreas, né? Aí intestino já é muito pouco, tal, mas sem dúvida córnea, rim e fígado, né? Esses são os 3 órgãos que mais se transplanta no Brasil e no mundo, né? O Brasil, inclusive, é o 4º maior transplantador de rim e de fígado no mundo. Então, assim, o programa de transplante do Brasil, ele é muito, muito forte, né? Ele é muito sólido, né? Mas você vê que mesmo transplantando bastante, né? A gente, quando pega o ranking mundial, na verdade, a gente está aí de tudo, né? A gente está se eu não me engano, é 24ª ou 25ª posição em termos de transplante, né? Qual país que está bem nesse ranking, doutor? Se eu não me engano, é Espanha e Estados Unidos são os 2 primeiros. Então, assim, e eles têm aquela taxa de doação que se mantém ali acima de 40 doadores por milhão da população, né? Que a espera acaba sendo aquela espera pequena de 2 meses, né? O senhor comentou, né? Exatamente. Eles falam que fila 0 é quando a pessoa espera no máximo 2 meses para receber um órgão. Mas, doutor, eu acho que, eu vou falar assim, eu lembro quando eu era, assim, criança, o pessoal tinha um mito, né, eu não quero ser doador, porque se eu um dia for para o hospital, entre a vida e a morte, eles não vão tentar salvar, porque eles vão tirar meus órgãos. Então, ainda existe esse mito? Então, acho que isso é uma das coisas que a gente precisa conversar, né? Esse é um dos temas, né? É um tema até estranho de falar, chato, né? Porque é bem delicado, né? Um tema da delicado. ética médica, né? Eu acho que sempre que uma pessoa chegar no hospital, eles vão fazer de tudo para tentar salvar, né? Exatamente. Eu acho que, bom, tem uma lei do transplante, né? Que é uma lei de 97, que acho que é 4343. Essa lei, entre várias coisas que ela definiu, né, todo o arcabouço do programa de transplante, mas essa lei também definiu a proibição de comercialização de órgãos. Então, assim, lógico, eticamente já não era possível, né, por questões éticas, mas por questões legais também não é possível. Então, assim, não existe isso de alguém tirar um órgão não sei aonde e depois ir lá tentar vender. Não existe, porque isso é proibido, né, tanto do ponto de vista ético, mas é proibido do ponto de vista legal também. Então, se alguém for pego comercializando órgãos, isso dá cadeia mesmo, né? Isso aí não tem nem o que discutir, né? Mas eu não sei se vocês vão lembrar, aí acho que talvez só eu, que acho que estou em outra faixa etária, mas teve um tempo no país aqui, que acho que em 96, que era obrigatório você colocar no seu documento de identidade se você era doador. E isso gerou uma polêmica, assim, esse tipo de polêmica que o André levantou. Então, mas isso não podia voltar? Até acho que na outra live a gente comentou sobre isso, que se então, você tem vontade, apesar que acho que foi o senhor ou alguém comentou que mesmo eu colocando no documento, a voz final é da família. Exatamente. Essa discussão está voltando, né, para todo mundo ser doador, exceto se falar o contrário, né? Mas só voltando em 96 isso causou essa polêmica que você comentou, André. Então, assim, muitas pessoas começaram a não se declarar doadores, porque naquela época ainda, né, o programa ainda era muito incipiente, né? Você vê que a lei é de 97, né? Então, naquela época, ainda se conhecia muito menos, né, de transplante, de todas essas questões, né, de doação e tudo isso aí. E as pessoas tinham esse mito na cabeça, né, de que achar que, então, se eu chegar ali no hospital, eu estiver numa situação que, sei lá, é um pouco mais grave, eles vão tirar todos os meus órgãos e vão, né, colocar lá em outra pessoa, né. Então, isso meio que correu, e isso que foi ficando, e acho que até essas discussões que tem hoje, talvez sejam resquícios daquela época, né, desse tipo de discussão, né, além daquelas lendas urbanas que tem, né, que eu lembro que tinha uma época aí que corria aquelas histórias que
O cara estava viajando, aí doparam ele, e de repente acordou numa banheira cheia de gelo e tinham tirado o rim dele, né? Então, assim, tinha essas histórias também, né? Tinha umas histórias que o pessoal tava embalado, Balada. essas coisas, e tomava bebida alcoólica com algum remédio para dormir e acordava em um quarto escuro na Isso. banheira. Isso é história, né? Conversa Ele que não tem estava nada. lá, o corpo estava lá na banheira, e eu olhei, ai minha barriga. Nosso querido amigo falecido Gil Mas, Gomes, o grande contador de mas, histórias. mas você vê que isso é mito, porque assim, ó, por mais que uma pessoa está hospitalizada de um acidente, alguma coisa assim, e tá vegetativo só lá vivendo por aparelhos, né? É só a família que dá o decreto de desliga ou não o aparelho. Não tem esse negócio, né, doutor? Não, assim, acho que o que precisa desmistificar, André, é a questão da morte encefálica, né? Então, a morte encefálica é essa condição que você falou, que a pessoa está lá vegetando e não tem mais condições, né? Então, quando tem morte encefálica, né, essa condição, ela só pode ser atestada, né, para dar essa condição, 2 médicos, né, tem que dar esse atestado, ou seja, você chama um médico, e um deles tem que ser neurologista, então você chama um cara que faz terapia intensiva, que tem bastante experiência, e o outro tem que ser um neurologista, e você chama em momentos diferentes. Então você chama um, depois você chama outro, né? E os dois têm que atestar a mesma coisa. Então, se der alguma discrepância, já não vai para frente. Além disso, tem que fazer exames, né? Então você faz eletroencefalograma para ver se realmente não tem, mas o cérebro realmente já está paralisado, não tem condições. Alguma né? atividade cerebral, né? Exatamente. E outros exames, né? Então, assim, é uma condição tanto clínica quanto de exames, né? Para realmente atestar essa condição. E só nessa condição, ou seja, realmente a pessoa já não tem mais nenhuma possibilidade de vida, né? Só nessa condição que é o momento que se pode falar de doação. Antes disso, não tem esse tema de falar de doação, né? É só quando chega nessa situação. Bacana. Doutor, pegando esse gancho, quando a gente fala de transplante, a gente também pensa na questão de como funciona essa fila. A gente já conversou aqui nos 2 últimos programas também, para quem ainda não ouviu ou não assistiu, está chegando aqui no programa agora, edição do programa 39, edição do programa 41, a gente conversou já um pouquinho sobre isso, mas eu queria que o senhor reforçasse também, explicasse também para quem está escutando a questão de quando a gente consegue um órgão, consegue um doador, e como é que funciona essa fila, né? E se possível também, do senhor poder explicar um pouquinho para a gente como é que funciona a questão da urgência, quais os órgãos, por exemplo, que tem uma necessidade maior de ser de locomoção, de logística, uma necessidade mais rápida de transporte até chegar ao doador, e qual que aguenta um tempo mais, porque se existe algum tipo de, entre aspas e muitas aspas aqui, uma espécie de banco de órgãos, por exemplo, eu consigo segurar esse rim por determinado tempo depois que ele saiu do doador até chegar em quem vai receber esse rim, por exemplo. Explica pra gente como é que funciona todo esse processo de fila, o transplante, a locomoção dos órgãos, enfim. Uhum. Legal, bem legal você perguntar isso, Thiago, porque isso pode ser uma das dúvidas das pessoas, né? Porque eu lembro que deu uma polêmica muito grande na questão, por exemplo, do Faustão, né? Sim. O Faustão, só porque ele é o Faustão, ele conseguiu o órgão rápido e tudo isso aí, né? Mas não é, né? Assim, todo mundo entra na mesma fila. Então, tem a fila lá, é a fila, né? A fila do... É uma fila nacional, doutor? É uma fila nacional. Então, hoje, por exemplo, se eu tivesse na fila hoje e eu tenho um número, eu entro lá no SUS e eu sei exatamente qual é a minha posição na fila. A sua senha. Então assim, você entrando lá, você sabe em que posição que você está e você pode ir acompanhando isso, né? Então, assim, é uma coisa bem transparente mesmo, para, né, todo mundo que está na fila. E eu acredito que seja desesperador, né? Quando você precisa precisa para a vida e você pega uma senha, número. Imagina o desespero. Esse é o problema.
Mas então, ela é uma fila nacional, então seu número está lá dentro dessa fila nacional. Só que em cada estado tem a central estadual de transplante. E você, por exemplo, se você é de São Paulo, você tem a fila lá total, né? Mas dentro do estado você também está ranqueado ali dentro das pessoas dentro do estado. E isso por quê? Porque tem essa questão, por exemplo, que o Thiago levantou, né? Por exemplo, do órgão, né? Surgiu um doador em Manaus. Quem que é o primeiro da fila do rim? O primeiro da fila do rim, ele está lá em Porto Alegre. Putz, ele não pode ser, porque só de transporte de Manaus para Porto Alegre vai levar mais de 5 horas, né? E aquilo que também o Thiago mencionou, qual é o tempo que o rim aguenta fora do corpo? 5 horas, porque depois disso não dá mais para transplantar, porque o rim perde a função. Ou seja, se o doador está no estado X, esse estado tem que estar menos de 5 horas de voo do lugar então, onde vai receber. Por isso que aí tem a fila dentro do estado. Você está na fila, você seria o primeiro, o cara de Porto Alegre lá seria o primeiro, mas ele não pode mais, ele não pode. Aí quem que vai para o primeiro da fila? Provavelmente alguém que está no Amazonas ali. Então ali o órgão pode ser alocado ali dentro. Vai para o primeiro da fila do Amazonas, ou onde o órgão chega mais rápido, né? Ou também, assim, na verdade, são vários critérios. Tem que ver quem é o primeiro que está compatível com aquele órgão também. Então, a compatibilidade vai desde a compatibilidade sanguínea. Então, vamos supor, e o primeiro do Amazonas, ele não é do mesmo tipo sanguíneo daquela pessoa que vai ser doador. Então, ela também já não é mais a primeira da fila. Aí, vai para o segundo, então, ou vai para o primeiro do estado mais perto. Então, aí que começa ver onde esse órgão pode ser aproveitado da melhor maneira possível, né? Mas sempre atendendo essa fila, né? Então, vai da distância, vai da compatibilidade, e compatibilidade é a compatibilidade sanguínea, mas a compatibilidade histológica. Histológica é tecidual, né? Então, eles fazem todos os marcadores ali para que a pessoa não tenha rejeição desse órgão, né? Quem recebe esse órgão não rejeite ele, né? Então, assim, são vários os critérios para você poder fazer rapidamente essa análise e chegar no doador ideal. Então, vocês veem que é um processo, quando dispara que tem um doador, vocês veem que toda uma cadeia tem que trabalhar para tentar achar o melhor doador possível, né? E isso dispara para todo mundo, então, né? Então, vocês veem que, assim, a complexidade desse sistema, né? Porque aí tanto a equipe de doação já tem que estar pronta para fazer essa captação, então ela tem que ir para lá, né? E já tem que saber para onde vai levar. Então, assim... É uma corrida contra o tempo, né? Tudo tem que acontecer muito rápido. Então, assim, os laboratórios já tem que falar, não, isso aqui o tipo sanguíneo é tal, o tipo histológico é tal, então o melhor doador tem que ter essa característica aqui. Aí eles mandam isso para as centrais estaduais de transplante, as centrais estaduais têm que sair vendo dentro da fila quem que é a pessoa que pode receber aquele órgão naquele momento para ter o melhor resultado possível, né? Então, assim, é tudo muito complexo e tem que funcionar muito bem, né? É um sistema que tem que estar muito bem, todo mundo trabalhando em sincronia para o melhor resultado, né? E pelo que o senhor está falando, eu consigo entender, e aí se eu estiver entendendo errado, o senhor pode falar, fica tranquilo, que pelo menos, pelo que o senhor tá me falando, esse tipo de conexão, onde achei um doador, já pega as informações do que aquele órgão ele precisa para se conectar, para não ter uma rejeição, ele, por mais que seja uma corrida contra o tempo, mas tecnologicamente falando, esse sistema funciona aqui no Brasil, ele funciona bem. Muito bem. Pode haver outras dificuldades. Eu sei que o exército se movimenta para poder fazer esse processo de logística. Eu sei que existe uma ação grande para fazer com que o órgão saia de quem tá sendo o doador ali, para quem vai receber o órgão. Essa parte ela funciona muito bem, mas o sistema tecnológico funciona também. Isso é uma boa notícia, né? É uma boa informação que a gente consegue trazer aqui, né? Pelo menos isso, né? Não, sem dúvida. O sistema de transplante do Brasil, volto a afirmar, é um dos melhores do mundo, né?
É um dos E melhores do mundo. ele tá atrelado ao SUS? Quem que controla isso? Quem que... Atrelado ao SUS. Eu acho que isso é bem legal de falar, né? Porque você vê que o SUS é o sistema de saúde que atende a população inteira. Então, independente de condição financeira, independente de raça, religião, independente de cor, de qualquer coisa, o SUS é para todo mundo. E é o SUS que regula todo o sistema de transplante no Brasil, né? Então, toda essa complexidade é o SUS que gerencia, e gerencia muito bem, né? Tanto é que o nosso programa de transplante, junto com outros programas, né, como, por exemplo, o tratamento de AIDS, de tuberculose, vacinação, são programas reconhecidos mundialmente como de excelência. Então, assim, o Brasil tem programas de excelência que está entre as coisas mais inovadoras do mundo, né? E, né, visto esses programas que eu mencionei aí, né? O Brasil é referência para esse tipo de programa, e o transplante é um deles, né? Então, esse gerenciamento toda essa complexidade aí, é o SUS que faz, né? Então, assim, é um programa que, graças a ele, né, nós temos aí, acho que mais de, talvez uns 80 mil pessoas que passaram por um transplante e estão bem aí hoje, né? Então, é excelente, né? A gente tá Ô, falando doutor, de, eu vou... de SUS, só uma informação, André. A gente às vezes reclama de muitas coisas do próprio SUS, porque demora uma consulta, né? Não que isso seja uma justificativa, mas comparado a outros países como Estados Unidos, Japão, que não se tem um sistema como o SUS. Nos Estados Unidos, o sistema público é pago. No Japão, o sistema público é pago. Você não chega lá e passa de graça. Você terminou a sua consulta lá, o sistema público deles, né, com aspas aqui, você paga a sua consulta lá. Então, por mais que nós temos dificuldades aqui, mas é bom a gente trazer também essa, não sei se talvez essa boa notícia, que por mais difícil que seja, pelo menos de certa forma ele funciona melhor do que muitos países lá fora, né? Então isso é importante, porque quando se fala de SUS, a gente está falando de pessoas que com condição e sem condição de poder pagar um transplante ou uma, né, ação, enfim, todo o custo que isso gera. Então, isso é um bom sinal para a gente. Fala aí, André. Tanto é, Thiago, eu vou até complementar o que você falou aí sobre outros países, por exemplo, Estados Unidos. Se você vai viajar a turismo lá, você tem que ter um seguro que pague se você tiver algum problema de saúde lá, porque você vai ser atendido em algum hospital, mas você tem que pagar. Então você tem que ir com... Tem agências de viagem, se eu não me engano, que você nem consegue viajar se você não fizer o seguro para ir para outro país, né? Mas o que eu ia comentar é o seguinte, doutor, deixa eu ver se eu entendi direito. Quando a pessoa tem um doador dentro da família, ela não entra na fila, ela corta essa fila? Isso. Mas é um doador aparentado. Tem que ter um grau de parentesco. Então, não pai, mãe, irmãos, tios, até alguma coisa. doador parentesco, se eu não me engano, até quarto grau. Ah, tá. Então, até quarto grau, realmente, assim, aí você pode... você não entra na... Quer dizer, teoricamente você está na fila, né? Porque aquilo que eu te falei, quando a tua doença deteriora, você entra na fila, o teu médico te põe na fila, né? Mas se você arruma um doador, né, principalmente de rim, de medula, de pulmão, não é tão comum, né? Mas também pulmão você pode doar, fígado é muito comum, né? Principalmente criança recebe doação dos pais e tal. Então, quando você tem um doador, realmente você não está na fila. A doação vai específica para você, né? Do seu parente, da pessoa que é aparentada com você. Eu imagino, então, que a pessoa que tem a necessidade do transplante, a primeira checagem é dentro da família com aqueles que vão aceitar em fazer o teste para saber se é compatível ou não, né? E o índice é maior, ou estou enganado? O índice dentro da família de compatibilidade deve ser maior, doutor? É maior. A minha irmã, por exemplo, teve uma compatibilidade, eu falei 100%, mas não era. Dá uma compatibilidade de, sei lá, 98%, 99%, né? Porque as duas pessoas não são iguais, né? Então, mas é uma compatibilidade muito alta.
E isso que é o bom, né? Porque depois, no pós-transplante, toda a tua medicação imunossupressora, tudo isso aí pode ser menor um pouco, né? Porque a chance de rejeição diminui à medida que você tem esse nível de compatibilidade maior, né? E qual que é o nível aceitável? Assim, existe um até X%, pode, abaixo disso não pode? Ou não tem? Então, não, tem esse nível, porque esse é um dos exames pré-transplante, né? Uhum. Então, a compatibilidade tem que bater. Agora, qual é esse nível? Aí eu vou ficar te devendo essa resposta, André. Eu Não. posso Até dar uma porque- pesquisada e depois eu mando aí para você. Até É só curiosidade, doutor. Tanto é que é um dos exames pré-transplante, né? O nível de compatibilidade. Então, se não for compatível, aí não faz o transplante, né? Porque senão a chance de rejeição é muito maior. grande. Já logo no pós-operatório imediato, né? Até porque também a rejeição, ela pode acontecer a qualquer nível também, né? Então, é importante a gente falar, porque o risco ela vai ter em qualquer situação, né? Por mais compatível que seja, o nosso organismo é uma caixinha de surpresas que a cada dia os cientistas descobrem mais uma coisa, mais um detalhe, enfim. Mas é importante a gente tomar essa decisão, a gente ter essa escolha. Vamos bater de novo nessa tecla aqui para que você realmente se torne um doador, para que você ajude que outras histórias continuem sendo escritas, né? Esse é o nosso desejo. Mas, doutor, o senhor vai ter que voltar aqui mais vezes para falar sobre esse assunto, porque a gente sempre tem pergunta e eu quero ouvir mais um pouco também, porque além de você nos ajudar, né, nos elucidar com tanta informação que é relevante, a gente sabe que se atualiza todo dia, o senhor também é presidente da Associação Brasileira de Transplantados, é isso? E como é que funciona isso? Quando começou a BTX? A gente já falou um pouquinho dela nos 2 programas, mas aqui o senhor tem tempo aí para poder falar mais dele. Como é que funciona? Eu sei que a pessoa ela recebeu o transplante, dá para fazer um monte de coisa, né? A pessoa não fica lá, né? A pessoa consegue retomar a vida, o senhor faz um monte de coisa aí, joga tênis. Eu também joguei o tênis esses dias, mas a minha esposa brigou comigo porque caiu no... Conta um pouquinho pra gente aí como é que funciona essa associação, a importância de existir uma associação. Conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Ah, legal. É bem legal porque, assim, a nossa associação começou em função do esporte também, né? Então, em função de estimular a atividade física, né? Então, é bem legal isso, porque a gente vê o esporte e a atividade física como uma maneira de fazer a reinserção do transplantado na sociedade, né? Então, assim, só mais um número aí para o André, então. Só mais um número é o seguinte, na associação, a gente fez um estudo, né, e cerca de 57% das pessoas após o transplante não conseguem voltar a trabalhar. 57%. E é um número alto, né? Sim. Então, se você pensar que a taxa de desemprego no Brasil hoje está em torno de 6%, não é isso? Né? 6% de desemprego, hoje a gente está num ritmo grande e tal, e uma taxa grande de desemprego que é considerada no país é 14%, né? Vocês vão lembrar que na época ali, logo depois da pandemia, estava toda aquela crise, não sei o quê, o desemprego está alto, ninguém está conseguindo trabalhar. Qual que era a taxa de desemprego? 14% naquele momento. E entre os transplantados, 57% é a taxa de desemprego do transplantado. Então, esse é um problema muito sério, né? Porque você faz o transplante, né? Você volta a ter uma capacidade plena de trabalho, né? Né? Vocês que foram lá na corrida viram as pessoas, né? Todo mundo fazendo atividade física, todo mundo apto, todo mundo querendo fazer alguma coisa, mas ninguém consegue voltar ao trabalho. 57% não voltam a trabalhar. Então, assim, a associação surgiu muito em função disso, né? De tentar mostrar, né, que através do esporte a pessoa está apta, né? Se ela está apta a praticar um esporte, ela está apta.
apta a fazer qualquer outra atividade, né? A trabalhar de qualquer outra forma, né? De ter suas atividades, porque também está aí no imaginário das pessoas que quem faz um transplante, putz, tem que ficar ali em casa, não pode fazer muita coisa, tem que ficar, né, preso, né, numa bolha, né? Acho que até tinha um filme, né, do menino da bolha, não sei o quê, né, que acho que, não sei nem se não era um transplantado, era um imunossuprimido, mas é que como o transplantado tem que tomar medicação, todo mundo acha que ele tem que ficar numa redoma mesmo, né? Não pode fazer. Né? Então, o esporte, a gente começou a associação justamente nesse sentido, né, de vamos mostrar para as pessoas que quem passou por um transplante tem total capacidade, plena capacidade de fazer qualquer coisa, né? Então, a associação surgiu em 2017 com esse intuito, né, de promover as atividades esportivas, né? É que aí foi passando os anos e a gente viu que, na verdade, tem outras demandas do transplantado, né? E aí um outro número, né, já, né, do porquê que a gente teve que ter outras frentes de atuação. Então, por exemplo, 60% dos transplantados não tem uma fonte de renda. 60%, né? Porque é bem lógico, né? Porque 57% não consegue trabalhar, né? É porque eles têm que fazer alguma outra coisa, né? Mas 60% não tem uma fonte de renda. Então, tem uma distribuição lá, muitos deles conseguem um auxílio por aposentadoria, por invalidez, alguma coisa assim, um benefício continuado, alguma coisa assim, mas 60% não tem nem esse tipo de benefício. Então, a outra coisa que a gente viu é que, por exemplo, a gente precisa lutar por políticas públicas, né, que possam dar algum amparo para o transplantado, né? Então, essa foi uma questão, né? Então, a gente já apresentou 2 projetos de leis, né, para tentar fazer com que o transplantado tenha algum amparo legal também, né, em função dessa falta de emprego e tudo isso. Então, uma das coisas que a gente propõe é uma situação de cota até para o transplantado, né, em questão de emprego, né, e o outro pilar de atuação é justamente falar de doação de órgãos para aumentar, né, a conscientização sobre a doação de órgãos, né. Então, a gente tem 3 pilares básicos de atuação, que é a doação, lutar por políticas públicas e a atividade física e o esporte como uma maneira de reinserir o transplantado aí na sociedade, né. Bacana. Então já fica esse recado também. Atenção você, senhor empresário, que tem essa cabeça pequena, que não contrata alguém porque sofreu, porque graças a Deus que passou por um transplante, né? Tá ali continuando a vida continua, a pessoa tá apta para poder trabalhar. Então, é mais uma informação que também não se é falado, né? Então, isso é bem legal ter noção desses números, né? Já que o André gosta de números aí. Então, o André é nosso numerólogo do programa aqui. Então, não, mas eu falo, Thiago, eu falo em números, assim, é legal nesse assunto falar a proporção, porque a gente não tem uma ideia da dimensão do negócio. E quando você põe um número, uma porcentagem, você começa a visualizar a grandeza do negócio, né? E a necessidade de se conversar sobre isso, né? Então, isso só reforça, né? Essa necessidade e obrigação da gente trazer sempre esse assunto à tona. Mas e aí, eu tô sabendo que tem mais coisas aí, que teve jogos, como é que a galera transplantada começou a reagir a essa questão dos esportes aí, doutor Edson? Compartilha, eu sei que teve campeonatos interplanetários, espaciais, outras galáxias, e aí, como é que foi? Conta um pouquinho dessa história esportiva aí, que às vezes vai que tem alguém que passou por um transplante e tá lá, assim, olhando pro céu, porque eu não posso fazer mais nada. Não! Temos time no Brasil que é forte, que é medalhista. Para quem vai assistir no YouTube, depois olha a capa desse episódio. Tem lá fotos e mais fotos ali, bem legal. É isso mesmo. Eu acho que o esporte, acho que é isso que vocês já vivem, né? A galera do esporte é outro astral, né? É um pessoal que realmente encara a vida de uma maneira diferente, né? Acho que quem faz esporte, quem faz uma atividade física, tem uma outra maneira, né, de olhar tudo, né, olhar o mundo, olhar as coisas que vai fazer, como encarar os problemas e tudo isso aí, né. E o esporte, assim, o pessoal do transplante que faz esporte,
assim, realmente pode tudo, supera qualquer barreira, né? Então, assim, a gente participa tanto dos jogos mundiais para transplantados, né? Então, a BTX é a representante do Brasil do WTGF, que é o World Transplant Games Federation. Então, tem uma federação de atletas transplantados no mundo, né? Essa federação, ela é vinculada ao Comitê Olímpico Internacional. Então, assim, é uma entidade forte em termos de esporte, e ela organiza a cada 2 anos como se fosse a Olimpíada para os transplantados, né? Então, a cada 2 anos a gente tem esses jogos, e o Brasil participa desde 1999 desses jogos. Primeiro começou participando com um atleta, que era o Haroldo, que é o meu parceiro de dupla, e aí desde então a gente vem participando. Eu comecei a participar em 2011, e eu, assim, participo desde 2011. Em 2011, eu e o Haroldo, a gente conseguiu trazer a primeira medalha para o Brasil. Palmas! Brasil! Gente, tá pensando o quê? Tem história, tem história. Nesses jogos. Então, foi a primeira vez que o Brasil conseguiu uma medalha nesses jogos. Foi eu e o Haroldo numa competição de tênis em duplas. E hoje a gente tem uma delegação que já tem mais de 20 pessoas, né? Então, são 20 atletas transplantados que participaram nos últimos jogos, que foram na Austrália. E aí, assim, a gente já tem várias medalhas, né? Então, assim, a gente tem o pessoal da natação, que é muito forte, que traz muita medalha, né? O pessoal, o tênis é forte também, o atletismo é muito forte, né? Então, assim, a gente tem gente, o atletismo, a Liege, por exemplo, né? Que a gente teve aqui com ela da outra vez. A Liege é medalhista, né? A Liege trouxe a primeira medalha do feminino para o Brasil, foi a Liege que trouxe, né? Nos 100 metros. Então, assim, tem essa competição que é mundial. A gente já participou dos Jogos Latino-Americanos, então também tem os Jogos Latino-Americanos para transplantados. A última edição foi na Argentina. E a BTX conseguiu organizar por 2 vezes os Jogos Brasileiros para transplantados, né? Que foi em Curitiba, né? Foi bem legal também, assim, é uma festa, na verdade. A gente, né, encontra um pessoal super animado, é muita troca, né? Histórias bonitas para contar, né? Então, assim, é um clima muito legal nessa competição, né? E, além disso, a gente organiza corridas, né? Então, a gente já organizou corridas em diferentes cidades, mas as maiores são essas de São Paulo, né? Então, a gente já organizou a última, agora foi em 1º de setembro, que vocês estavam lá, que vocês ajudaram muito a gente, obrigado. Foi muito legal, foi muito legal. Muita parceria de vocês. Foi essa de São Paulo, essa foi a terceira, né? A gente já tinha organizado 2 outras, e a gente está aí organizando, né? Vendo se consegue viabilizar um torneio de tênis agora, em novembro, lá em Brasília, né? Também para transplantados, né? Então, assim, a gente vê que a atividade física, ela, além de motivar as pessoas, além de melhorar toda a condição das pessoas, né? E a gente sabe que isso também pode impactar até no tratamento, né? Em forma como redução, algumas vezes, do uso de imunossupressores e tudo isso. Mas ela chama muita atenção da mídia também, né? Então, através desse tipo de atividade, a gente consegue chamar a atenção da mídia para falar de doação e transplantes, né? Então, assim, é bem legal. Acho que é uma forma bem legal da gente fazer a conscientização das pessoas também, através da atividade física e do esporte, né? Isso é show. Então, atenção, você atleta, você que é corredor, você que é nadador, você que joga futebol, basquete, você que dança. E falando nisso, a Liege também manda bem na dança, viu? Tu já tava vendo os vídeos só no street dance lá, tal, com as menininhas lá. Muito legal, Liege, queremos você aqui. Vamos te chamar de novo pra você voltar aqui, contar um pouquinho mais sobre o Semestre TX aí. Que, enfim, então, galera, tem muita história, tem muita coisa que dá pra falar. Então, voltando aqui ao meu apelo que eu ia fazer, que eu abri só esse adendo pra fazer esse comentário da Liege, que dança pra caramba.
Você que é atleta, você que tava perdido, que achava que você não teria ninguém para poder abraçar a sua causa, tá aí, ó. Manda mensagem lá no Instagram da BTX. Ó, doutor Edson, sou atleta, jogo bola, sou atleta, também jogo um tênis. Enfim, não importa a sua modalidade, fala com o doutor Edson e quem sabe aí você consegue entrar nessa equipe aí. Que o doutor Edson... Fiquei sabendo que o doutor Edson é meio criterioso nessa seleção. O cara, ele seleciona bem ali. Tá? É só ter boa vontade, Thiago. É só isso. E outra, não precisa nem ser atleta, viu? Porque nos Jogos Mundiais tem algumas modalidades que é justamente para incluir, né? Então, por exemplo, tem dardo. Jogar dardo é uma modalidade. Olha aí. A gente tem dardo, a gente tem bote, é tipo um bote, né? Tem um outro nome lá, não sei como é que é bem, mas é tipo uma bote, né? Então, assim, são esportes que não requerem condição atlética, né? Você não precisa ser atleta, né? Você precisa ter essa disposição, né? Você precisa ter esse espírito de atleta, né? Então, isso é o que conta, né? Isso é o que conta. Isso aí, tá vendo? Então não tem mais, tá vendo, André? Não tem desculpa. Se tiver campeonato de par ou ímpar, a gente vai também. Também, exatamente. Ai, mas isso que mais, doutor, que o senhor pode falar da BTX? Se alguém quiser se associar, fazer parte desse time, como é que faz? Como é que funciona? Então, a BTX é uma associação que a gente não tem fins lucrativos, né? Então, se a pessoa quiser se associar, é só ir lá, preencher o cadastro e se associar, né? Então, assim, a gente acha importante ter esse cadastro, né? Então, hoje a gente tem mais ou menos quase 8 mil pessoas cadastradas na BTX, e isso é importante como um meio de comunicação até, né? A gente ter, por exemplo, se a gente quiser fazer pesquisa, se a gente quiser levantamentos, né? Esses números, por exemplo, que eu passei para o André, muito vieram das pesquisas que a gente conseguiu fazer dentro do cadastro da BTX, né? Então, são informações do transplante que até então não se tinha, né? Não se sabia, né? Então, através por isso que é importante a gente estar agrupado, né? A gente ter esses dados, né? Para que a gente realmente possa entender o que está acontecendo, né? E quais são as necessidades, né? Das pessoas que estão aí nessa mesma situação, né, que passaram por um transplante e tal, e a gente entender o que está acontecendo e quais são as coisas que a gente pode fazer para tentar ajudar, né? Então é só ir lá, se cadastrar e é isso. E como uma pessoa que não é transplantada, ela é uma doadora, e ela quiser conhecer, quiser participar de alguma forma, tem como é que faz? Então, a gente está pensando em abrir só que, lógico, vai ser um cadastro diferente, né, para as pessoas ou que são doadoras ou as pessoas que estão na fila esperando, né? Então, a gente já está estudando uma maneira de como a gente vai pôr isso também dentro da BTX, porque tudo, no fim das contas, a gente tem o mesmo propósito, né? Que é tentar diminuir a fila, né? Que é tentar aumentar a conscientização. Então, a gente já está estudando maneiras de como a gente agrega todo mundo dentro desse guarda-chuva da BTX. Né? Muito legal. Quando abrir esse cadastro, irei fazer o meu. Tem um aplicativo, hein? Vocês podem fazer já. Tem um aplicativo do Ministério da Saúde. Como é que é o nome? Putz, eu esqueci o nome, mas se entrar aí na internet e der um Google, tem um aplicativo que vocês podem entrar lá e se cadastrar como doador. É um cadastro que se faz, o nome, inclusive, vai para cartório, você registra em cartório essa vontade, mas sem dúvida, né, no final ainda a família vai ter um peso, né, na decisão, mas pelo menos você já expressou a sua vontade de doar, né? E está definido. Para não ficar aquela dúvida, mas será que ele queria, não queria? Então a gente já deixa isso registrado em cartório, avisa a família, porque aí na dúvida já acabou a dúvida. Exatamente. Só vai depender do aval final da família, que ela já vai saber a sua intenção de doar, né? Isso mesmo, André, é isso mesmo. Porque se realmente algumas vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Porque o momento é muito triste, né? Dá para entender, né? Que é um momento delicado, né? Então, de decidir isso nesse momento de luto, né? Isso, exatamente. Então, assim, se a pessoa já decidiu lá atrás, a gente fica um pouco mais tranquilo, né? Um pouco, né?
Se eu achei certo aqui, é o aplicativo Connect SUS. Se eu achei correto aqui, eu vou verificar essa informação aqui A gente pelo site do verifica aí Ministério da Saúde até, e coloco até, na o, mo- descrição do post. Legal, até o legal. momento da edição aí, a hora que estiver editando, a gente coloca na descrição. Legal. Legal, É isso aí. legal. Bom, doutor Edson, eu vou deixar aí os minutos finais então para você agradecer, mandar beijo, abraço, fazer seu convite, enfim, fica à vontade, o microfone está nas suas mãos, é sempre um prazer enorme te receber aqui. Você já é de casa, já vai ganhar o crachá aqui do nosso programa. No final vai pedir música. Enfim, fica à vontade, meu jovem. Não, legal. Bom, primeiro de tudo, né, eu queria agradecer vocês, né, porque vocês foram super parceiros, né, então, assim, nessa divulgação, vocês estiveram lá na corrida, eu vi vocês ali entrevistando as pessoas, né, então, assim, muito legal, eu acho que é isso que a gente precisa, né, de pessoas que realmente se disponham e realmente ajam, né, que tenham essa atitude, né, de ajudar na divulgação da doação de órgãos, né? Obrigado mesmo, disso que eu acho que a gente precisa, porque isso, na verdade, não reflete só essa questão de engajamento, né? Reflete aquilo que a gente comentou um pouco no começo, que é a solidariedade, né? Reflete isso que eu acho que está faltando muito na humanidade hoje, né? Nas pessoas, tal, que é a humanidade, né? Hoje todo mundo é muito individualista, né? A gente pensa muito só no nosso mundo, né? Você vê que hoje todas as facilidades do mundo fazem com que a gente fique cada vez mais individualista, individualizado, né? A gente não sai de casa nem para pedir comida, você não quer falar com ninguém, você meio que se basta, né? E não é assim, né? Quando você está numa situação difícil, você vê que você precisa de apoio, de ajuda, né? Então, assim, queria agradecer muito porque vocês mostram isso, né? Essa solidariedade que eu acho que é legal. E falando em solidariedade, né? Queria falar realmente da questão da doação, né? Então, que, né? As pessoas que estão aí, que vão assistir, que acompanham, né? Conversar disso, né? E conversar quer dizer assim, pô, posso conversar com alguém que eu conheço, mas também posso pedir informação, vai atrás de informação, né? Procure saber, pegue fontes realmente confiáveis de informação, né? Que pode ser o Ministério da Saúde, o site deles explica bastante coisa, pode ser a BTO, que é a organização médica que cuida disso, pode ser a BTX, né? Que é de pacientes. Procure conversar com as pessoas, né? Que possam realmente dar informações que vão ajudar você a esclarecer as suas dúvidas, né? Mas conversem disso, né? Conversem, porque eu acho que esse é um tema que provoca outras coisas, né? Provoca outros tipos de conversas que, no fim das contas, assim, as pessoas podem evoluir, né? Como ser humano com conversas desse tipo, né? Então, realmente falar de doação, conversar, procurar saber, procurar entender, procurar tirar as dúvidas, né? Sobre doação, né? E terceiro, assim, só aí as pessoas, né, que estão ligadas aí no canal, praticar atividade física mesmo, né, porque eu acho que isso melhora muito o humor de todo mundo, né, e eu acho que o que a gente precisa é de gente bem-humorada, né, gente que dá risada, gente que, né, consegue encarar a vida com mais leveza, né. Então, muito obrigado, acho que, assim, bem legal o que vocês estão fazendo aí. É isso aí. Palmas pro nosso convidado. Palmas, palmas, palmas. Eu tenho o seguinte lema, doutor. O meu sonho é ser igual aos meus boletos. Vencedor sempre, 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 sempre. É isso aí. Essa é minha meta de vida, ser igual aos meus boletos. Esse Thiago. Não falha nunca, né? Não tem falha. Vence todos, ele só é minha meta de vida. Andrezão, fica à vontade aí pra deixar suas últimas palavras. Você que está de viagem, né, meu jovem? Você que está aí. Amanhã chegou, rapaz. Chegou, parecia que estava longe, galera, parecia que estava muito longe, porque eu acho que eu fechei essa corrida, acho que em fevereiro, janeiro ou fevereiro, e setembro parecia muito distante, mas chegou lá. Amanhã eu estou embarcando
para mais uma prova. E domingo, bom, final de semana haverá sinais. Haverá sinais. Haverá sinais. Até o pessoal ouvir essa edição aqui, eles vão ver muitos stories em lugares diferentes. E domingo temos mais uma maratona aí pela frente. É isso aí, meu jovem. Quer mandar um beijo pra alguém? Quer aproveitar? Não, eu estou de casa, Eu só quero comentar o seguinte, Thiago, essa questão para a gente finalizar esse assunto Finalizar não, porque vai ter mais episódios sobre isso aqui, né? Mas para a gente encerrar hoje, você que está escutando e ouvindo, ou assistindo aqui, seja aquele cara, não vamos falar seja o chato, mas aproveite as oportunidades no churrasco, no aniversário, comentar com seus amigos, aquele amigo chegado seu, que você tem a abertura de falar sobre doação, que você é doador. Poderíamos até, Thiago, fazer uma postagem, assim, eu sou um corredor doador, vamos pensar Legal. Em alguma arte aí. Vamos fazer. Porque aí vamos ver se o pessoal compartilha e demonstra essa intenção de ser doador compartilhando. Eu acho que hoje é o jeito... O Instagram hoje é o jeito mais fácil que você tem de expressar a sua vontade ou algum desejo, né? Então vamos pensar numa arte aí para o pessoal compartilhar e mostrar o quanto você quer ser esse doador aí. Legal. Boa. É isso aí, meus jovens. E nesse programa também, para você que está escutando, para você que está assistindo, na postagem lá no nosso Instagram, além de ter a capa do episódio, vai ter algumas fotos que o Dr. Edson compartilhou com a gente, desse time de atletas. Então é bem legal, pois passa lá no nosso Instagram, confere essa postagem lá também. Ouça, pega o link no YouTube, pega o link do Spotify ou de qualquer outro aplicativo que você está escutando esse programa, para você que está só na versão em áudio, compartilha. Para começar... acho que esse episódio é uma boa forma de você começar a apresentar esse assunto para sua família, para os seus amigos. Então pega, tem um assunto bem legal para você poder ouvir aqui, vamos ouvir e conversar sobre. Então é isso, talvez você não tenha coragem de chegar, como a gente conversou com a própria Giovana lá na própria corrida, de sentar na mesa, pede uma pizza, coloca lá o programa no YouTube, lá na televisão, para poder passar, e de repente você vai lá e puxa uma isca para falar sobre o assunto, né? De repente, acho que a grande reflexão que fica desse programa é trazer essa informação, essa importância, essa necessidade de se falar sobre, de se conscientizar sobre, e o mais importante, no dia da nossa partida, que essa decisão de ser um doador seja respeitada. Então, é um convite para essa responsabilidade, para essa conscientização, não só para você se tornar um doador, mas que a nossa família, aquela pessoa que está próximo da gente, que vai continuar, né, a vida aqui, que essa pessoa também respeite. Se essa pessoa for você, respeite o desejo de quem está descansando, de quem está indo para um descanso. Se você tem esse desejo, expresse isso, converse sempre, fale sempre, porque lá na frente a gente poderemos ver bons resultados, pessoas sorrindo, família sorrindo. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Então ajude e faça a sua parte. O Corredor Demente está aqui para falar, né, usar esse espaço que a gente tem aqui para poder compartilhar esse tipo de informação. Então faça você o mesmo, pega esse link e manda. Não é nem questão de engajamento para canal, não é nada disso. É questão de você ajudar a salvar alguém. De repente, pela causa. De repente pode ser você, né? No próprio dia, no dia primeiro. Você, ou Thiago, você pode ser você ou um ente querido seu, sua mãe, Exato, seu pai, sua esposa, seu filho, entendeu? O negócio é a empatia. Sério. Se coloque no lugar da pessoa e se fosse com você, né? Então, eu acho que quando pega na gente, eu acho que a dor se torna um pouco mais real. E talvez essa necessidade de ajudar e compartilhar se torne mais real e que ela seja efetiva para você. É isso, senhores? Isso aí, jovem. É isso aí, meus jovens. Então é isso. Vamos subir a trilha aqui. A gente vai ficando por aqui. Doutor Edson, mais uma vez, obrigado. Mandaremos o seu crachazinho aqui de parte da equipe. Nos encontramos no próximo episódio, no próximo programa aqui do Corredor Demente. Um grande abraço. Obrigado pela sua audiência. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ouvir nas plataformas de áudio, se inscrever aí para você ouvir sempre os nossos programas, tá certo? A gente vai ficando por aqui. Até o próximo. Valeu.
Tchau!